Está aberto o espaço de debate. O professor Jorge Bacelar Gouveia, alma pater destes encontros, tem... Muito obrigado. Eu tive que sair uns minutos, por acaso regressei mais cedo do que esperava, ainda bem. Eu dou os parabéns também aos colegas deste painel, reafirmar algo que julgo que muitos sabem, mas agora ficamos a saber em termos alargados, porque temos a Justiça TV a acompanhar, que temos aqui na Nova Direito o terceiro melhor mestrado em Direito e Economia do Mar do mundo, segundo um ranking estabelecido, e como este painel tem a ver com o mar, não gostaria de deixar passar esta oportunidade sem o referir. Mas tenho uma pergunta específica para o professor Flávio Inocêncio. É um assunto que me tem preocupado, que é a questão dos fundos soberanos, que é a garantia de que os proveitos da extração de petróleo, sobretudo, não sejam desbaratados ou pela corrupção dos governantes ou pela ineficiência da gestão desses recursos. Julgo que há vários modelos sobre essa matéria. Uma ideia seria até a própria constitucionalização do Fundo Soberano, isto é, as constituições desses países produtores de petróleo, petrificar a proteção desses fundos soberanos ao nível da própria Constituição. Isso daria uma garantia reforçada, porque a Constituição está acima da lei ordinária, pelo menos tem sido assim. Mas não lhe vou perguntar concretamente nada sobre Angola nessa matéria, mas julgo que há vários modelos e Timor-Leste também tem um fundo soberano, não sei se o Brasil tem, a Noruega tem, é um dos fundos soberanos considerados modelares, mas penso que esta questão da garantia dos recursos e do rendimento do petróleo é uma questão que é realmente vital, não só no plano da eficiência económica, mas também da boa governação. Portanto, não foi bem um objeto da sua intervenção, mas talvez possa dizer alguma coisa sobre este assunto. Muito bem, pergunto. Temos mais um para assinalar. Queria que se identificasse também. José Lumango é meu nome. Professor Vasco, eu gostaria de saber quais são os principais desafios que tem encontrado relativamente ao ensino do direito do mar, especificamente em Portugal ou do ponto de vista genérico na lusofonia. E depois, qual é o objetivo concreto desse mestrado no sentido de promover o conhecimento do direito do mar na lusofonia? E também gostaria de saber se há uma relação entre a formação de especialistas em direito do mar e relativamente o déficit de análise dos conflitos que têm existido sobre o direito do mar no âmbito da defesa dos interesses dos Estados costeiros a nível internacional, relativamente aos conflitos marítimos, conflitos de transporte marítimo, ou seja, conflitos de exploração do subsolo marítimo e assim sucessivamente. Quanto ao professor Inocêncio, eu gostaria que explicasses um pouco, apesar que foste muito genérico e muito doutrinário, sobre a questão da Sonangol e o regime jurídico atual de petróleo e gás. Eu fiz um trabalho na cadeira de Direito e Gás, de Direito de Petróleo e Gás, no mestrado em Direito e Mercado Financeiro, onde eu fazia uma abordagem relativamente a reestruturação da Sonangol e o seu impacto no regime jurídico de petróleo e gás em Angola. Ou seja, até que ponto é que a necessidade de reestruturar uma empresa pública para permitir que ela tenha melhor gestão, melhor transparência, pode influenciar na alteração geral de todo o regime jurídico legal existente. Eu gostaria que fizesse uma apreciação sobre essa questão. Muito obrigado. Eu vou dar a palavra ao professor Flávio Inocêncio. Tem duas questões. Obrigado pelas questões. Eu vou responder rápido, até para dar aqui a oportunidade aos colegas de receberem mais questões. Portanto, quanto à primeira questão,
Eu começo sempre as minhas aulas, eu estudei aulas na Inglaterra durante 2 anos, eu fundei e dirigi uma mestrado de petróleo e gás, e vou já responder à sua pergunta. Eu costumo sempre dizer nas primeiras aulas sobre introdução ao dia de petróleo e gás que o que vamos falar é sobre questões comerciais e não sobre gestão de recursos petrolíferos, porque são 2 questões separadas e 2 temas muito complexos. E também eu costumo dizer aos meus alunos que a questão da criação de fundos soberanos tem a ver com uma questão de justiça e de equidade intergeracional. Portanto, o petróleo é uma fonte fóssil não renovável. Portanto, é uma fonte que não depende, não é tributação comum, como é do setor industrial ou do setor. Portanto, a criação de fundos soberanos obedece a essa lógica e obedece a lógica de evitar o que chama-se a doença holandesa. É por isso que eu costumo dizer, para se perceber sobre temas comerciais, tem que ser um bocado de economia. O que é a doença holandesa? A Dutch disease é a apreciação da taxa de câmbio derivada do excesso de divisas que vêm da exportação de recursos minerais. Inclusive, países como o Chile, países como a Holanda, de onde surgiu o nome, tiveram isso. Então, a ideia de fundos soberanos é esterilizar o dinheiro, para evitar que o dinheiro entre na economia e crie bolhas especulativas, que quem conhece Angola ou conhece Oslo, você se for a Oslo e de comparar com Pinhaga, Oslo é muito mais cara. Uma das razões é porque tem muito dinheiro que vai para a Noruega e faz com que os preços subam. Portanto, a lógica dos fundos soberanos obedece a esses dois grandes objetivos que o Estado tem. É esterilizar divisas para evitar o sobreaquecimento da economia. Portanto, 2, a equidade intergeracional. A Noruega, que só criou o seu fundo soberano em 1990, criou uns anos antes do pico da produção petrolífera, que foi em 99, o pico da produção petrolífera no Mar do Norte, tanto na Noruega como na Escócia, foi em 99. Neste momento tem um fundo soberano de $1 trilhão. Não sei como é que se diz na designação em portuguesa, portanto, não há nenhum país que tenha mais dinheiro que a Noruega, em termos de poupanças. Nem os sauditas, nem Abu Dhabi, ninguém. É um país com 4 milhões de pessoas. E quem foi a Oslo nota lá, portanto, que é um país bastante rico. Portanto, obedece às 2 lógicas. Por sua vez, um país não muito corrupto, como é o Reino Unido, né? Que não sabe agora com o Brexit, né? Não sabe se o Brexit vai aumentar os índices de corrupção. Isso é uma piada, né? Sim, isso vai acontecer. Descobriu petróleo ao mesmo tempo que a Noruega, começaram da produção no início dos anos 70 e não criaram nenhum fundo soberano. Isto é, todo o dinheiro do petróleo foi gasto como despesa corrente. Isso é totalmente absurdo. O dinheiro do petróleo deve ser gasto essencialmente a pensar. Pode ser uma receita do Estado, mas tem que se pensar que é uma receita extraordinária, no sentido que é uma fonte não renovável, é um dinheiro, portanto, que vem de uma fonte, portanto, não é algo que se inventa. Eu costumo dizer que a verdadeira riqueza é a inovação, não é petróleo e gás, basta olhar para países como o Japão ou a Suécia, portanto, não tem petróleo, exportam essencialmente de inovação. Mas já que há petróleo e somos um país, principalmente em vez de desenvolvimento, é necessário usar o petróleo nessa perspectiva. E temos países desenvolvidos que usam o petróleo de uma forma não muito inteligente, é o caso do Reino Unido, que não criou nenhum fundo soberano, o dinheiro todo foi gasto, essencialmente durante a fase de expansão dos anos 80, que coincidiu com o tempo da Margaret Thatcher. Portanto, quando ela entra, a Inglaterra ainda é considerada o sick man of Europe, e a Noruega fez precisamente do contrário, decidiu poupar e utiliza, portanto, o Fundo Soberano como mecanismo de poupança para gerações futuras e fazem o mesmo os Estados do Golfo. O melhor exemplo na lusofonia é Timor-Leste. Portanto, não sei se está aqui o Dr. Ximenes, mas que o Fundo Soberano aos Timor-Leste tem 15 mil milhões de dólares. E pelo que eu li, e das pessoas com quem falei, muito bem gerido pelo Ministério das Finanças, sei que a consultoria internacional, mas não se colocou
portanto, não se colocou como presidente do Fundo Soberano, portanto, do amigo do presidente, ou conhecido, ou familiar. Portanto, em termos de boas práticas, portanto, nós sabemos o que são as boas práticas. É só olhar, por exemplo, norueguês, ou se quisermos, um país onde nem sequer há democracia, que é o caso dos Emirados Árabes Unidos, é o caso de Abu Dhabi, que representa 95% da produção petrolífera nos Emirados Árabes Unidos. Portanto, para responder quanto da constitucionalização, nunca tinha pensado nessa ideia, mas eu acho que faz todo sentido. Não necessariamente da constitucionalização, mas o uso do Fundo Soberano como mecanismo para combater a doença holandesa, que depois, não sei se sabe, a doença holandesa tem dois efeitos. Um é a apreciação da taxa de câmbio, o outro é, portanto, afeta todos os setores produtivos não extrativos. Isto é, a indústria baixa, porque é mais barato importar um carro que produzir internamente, porque os custos de produção aumentam artificialmente só pelo efeito monetário. E isto ninguém fala, as pessoas só falam da corrupção. Claro que a corrupção é muito importante, a luta da corrupção, mas é preciso haver uma política económica para combater o efeito de outros diseases. Portanto, eu diria que sim, é necessário pensar na equidade intergeracional. E é o mesmo princípio que existe em direito ambiental. Isto é, eu não penso não só nas gerações presentes, mas penso no futuro. Portanto, em recursos não renováveis, essa é a lógica que deve nortear, principalmente até porque é um recurso que aumenta as emissões e tem custos ambientais e sociais muito grandes. E que, no caso angolano, portanto, tem-se desvalorizado muito, ou desvalorizou-se muito nos últimos anos, os custos ambientais. Quanto à segunda questão, não sei se leu o meu livro, mas eu escrevi um livro em 2015, escrevi alguns artigos em 2015, onde já defendia, portanto, a reestruturação da Angola. Claro que não fui o primeiro, é um debate antigo, que tem décadas de Angola, e há pessoas que são mais experts do que eu. Portanto, é óbvio que é necessário haver uma reestruturação da Angola e vai afetar, como afetou, portanto, todo o ordenamento jurídico ligado ao petróleo e gás, por uma razão simples. No modelo onde a concessionária exclusiva, onde os recursos, onde a exploração dos recursos minerais, temos uma concessionária exclusiva, que é uma empresa pública, obviamente que, a partir do momento em que há uma reestruturação para que a Angola deixe de ser de concessionária e deixe de ter a produção apenas de 2% de petróleo angolano, quando toda a produção petrolífera de Angola essencialmente é feita pelas associadas, que tem que se associar obrigatoriamente para a Angola, é claro que isto vai alterar o modelo como alterou-se. E com a criação da nova agência de petróleos, a Angola perde esse monopólio e deixa de ser concessionária exclusiva. Portanto, qual é a aposta? A aposta terá que ser necessariamente na pesquisa de produção, porque Angola só produz 2% do petróleo angolano. Quase todo o petróleo é produzido pelas associadas, que têm que, de acordo com a lei de atividades petrolíferas, no artigo 4º de seguintes, têm que se associar, ou tinham que se associar a Angola. Com a criação de uma agência, o órgão regulador passa a ser agência, de Sonangol vai ter que se dedicar às suas operações comerciais. Agora, depende de que Sonangol está a falar. Eu estou a falar essencialmente da pesquisa de produção. Se é para termos uma NOC, tem que necessariamente produzir petróleo. Por exemplo, a maior produtora de petróleo no Brasil é a Petrobras. Portanto, produz mais de 1 milhão de barris por dia, como operadora. A Sonangol quanto é que produz? Pouco menos de 60 mil barris dia. Portanto, dos 1,5, 1,4 milhões de barris dias é que nós produzimos. Então, necessariamente, a alteração a criação da agência muda necessariamente e retira esse monopólio de Angola. Aliás, foi precisamente a mesma reforma que o Brasil fez em 97. E se ler o meu livro, eu explico isso. E tem um artigo sobre autoridades administrativas independentes em inglês, onde faço uma comparação entre vários países, lusófonos, anglófonos, e dou exemplo do Reino Unido. O Reino Unido só criou uma autoridade administrativa independente em 2014. O Reino Unido, que nós consideramos um país muito avançado, e nem sequer tem fundo soberano, nunca criou. Portanto, as boas práticas não é só de países que desenvolvidos versus países subdesenvolvidos. A lógica é, se é para criarmos
um órgão regulador, vamos criar um órgão de regulador e vamos separar a função comercial da função reguladora para evitar conflitos de interesse e mais corrupção. E nós sabemos que até 2010, 11 nem sequer fazia essa reconciliação financeira de uma forma integrada. Fomos obrigados a implementar um conjunto de reformas em termos de gestão pública pelo FMI em 2008, 2009, e neste momento já se faz a reconciliação financeira. Portanto, o dinheiro, em vez de ir para o Sonangol, vai para o Ministério das Finanças. Portanto, o Sonangol recebe apenas um dinheiro, ou recebia, em função de ser a receita da concessionária. Mas não é porque produziu, só pelo fato de ser concessionária. Portanto, como reguladora, esse modelo vai se alterar, vamos passar para o modelo que o México adotou, a Colômbia adotou, o Reino Unido adotou agora, a Noruega tem, que é a autoridade administrativa independente que vai ser o órgão regulador. Porque há três modelos. Um modelo em que a Empresa Nacional de Petróleos é reguladora, o outro, o Ministério da Energia, o terceiro, uma agência independente, que faz parte da gestão direta do Estado. E depois há modelos híbridos. Por acaso, o modelo norueguês é híbrido e tem várias agências, tem duas. Mas a ideia é, retira-se o monopólio da empresa que não produz e deixa o setor privado produzir. E o que é mais importante? É a receita que o Estado tem e a regulação. E vai-se reestruturar essa empresa para que se foque na sua atividade core, que é petróleo e gás, que precisamente que a Sonangol pouco faz. Portanto, essa é a minha resposta. Peço desculpas por ser longa. Obrigado. Muito obrigado. Não resisto a dar um mais chega à questão que o professor Bassago... sim, mas não resisto, porque há aqui um fator que é determinante, que é também a forma como a sociedade se organiza em termos fiscais. Enquanto que no Reino Unido sempre houve uma grande resistência ao aumento da tributação dos rendimentos, seja em sede de pessoa singular, seja pessoa coletiva, na Noruega nunca houve essa resistência e sempre entendeu-se que, sem prejuízo da responsabilidade intergeracional, caberia aos presentes suportar os custos do Estado Social do qual beneficiavam. E, portanto, quando nós avaliamos a dimensão do Norway Plus face, por exemplo, a Timor-Leste, verificamos que em Timor-Leste o Estado Social, a pressão do Estado Social é muito inferior, muitíssimo baixa, sem prejuízo da tributação que existe, e depois, obviamente, há toda uma economia paralela. E, portanto, a dimensão do Fundo Soberano de Timor, ainda que muito expressiva, acaba por não ter um impacto imediato na geração atual e coloca dúvidas sobre se a sua preservação no âmbito do formato de uma Constituição seria de facto importante. Depois há outro aspecto fundamental, que é se o Fundo Soberano se confunde ou não com os líderes do Estado, que é o caso da Arábia Saudita ou do Kuwait, e, portanto, acaba por ser o Estado é a família, tanto é que a Arábia Saudita é o Estado da família Saúde, e, portanto, há uma confusão entre a titularidade dos recursos, os seus líderes e a gestão da coisa pública. E, portanto, é muito difícil. Se em Portugal alguma vez faremos um fundo soberano ou não, não sei. Mas creio que aqui o problema depois também é quem que seria o titular da dívida se ela viesse a existir em consequência de má gestão. A pergunta que me colocou, muitíssimo obrigado. Na faculdade temos feito um grande esforço na formação dos alunos, não só no Direito do Mar, mas no âmbito das diferentes disciplinas que lecionamos no mestrado em Direito e Economia do Mar. E temos tido a sorte de poder contar como membros do nosso corpo discente, pessoas que depois regressam aos seus países, lusófonos, e acabam por desempenhar funções de muita importância no âmbito da administração central e, portanto, podem depois fazer um contributo ou dar um contributo sério. Este é um problema gravíssimo que nós temos identificado e o professor Bacelar tem sido o campeão na matéria no que respeita à formação de quadros técnicos superiores nos países lusófonos, em particular no continente africano, e, portanto, mas isso é uma tarefa que começou agora e que não vai terminar a nossa geração, é para continuar, e a nossa esperança é que os alunos que saiam do mestrado e da colaboração que fazem aqui na faculdade, não só regressem a esses países para trabalhar na administração central, mas eles próprios sejam também depois formadores nesses estados de novos quadros técnicos.
Há um problema que é comum a todos os países, Portugal e Brasil, enfim, também partilham desta vulnerabilidade, que é uma boa biblioteca, seja em termos de direito internacional público, seja também em termos de direito internacional do mar. E aqui, não é por estar o professor Bacelar, mas também nós devemos reconhecer aquilo que tem sempre mérito. Há poucos autores, como o professor Bacelar, que publicam nestas matérias do direito ao público e do direito do mar. E, portanto, é difícil, de facto, criarmos uma escola quando temos pouco acesso a fontes e quando nós próprios somos muito modestos em termos de produção científica nestas áreas. E é isso que tentamos trabalhar, quer na disciplina do Sr. Pedro Veloso, quer nas outras disciplinas do mestrado. Nós estimulamos muito os alunos a fazerem trabalhos, não apenas para efeitos de avaliação, mas também para efeitos de publicação. Porque a publicação, a ideia de publicar um trabalho, obriga o aluno também a um maior cuidado no acesso e no tratamento de fontes e, portanto, também permite enriquecer a nossa biblioteca, mas é um trabalho que começou agora, nos últimos 5 anos, e estou certo que a seu tempo será um marco em termos de, não só de rankings internacionais, mas também de reconhecimento da capacidade científica da faculdade nestas matérias, como em outras, como tem sido o caso nos últimos 21 anos de existência desta faculdade. Muito obrigado. Muito bem. Pergunto se há mais alguma questão. Não sei se o Pedro Veloso quer... Não, só associar-me às palavras finais do Sr. Professor Vasco Weinberg e fazer votos para que realmente se possa consolidar uma escola portuguesa de direito do mar. Aliás, e há também, por acaso, há uma dimensão que é também interessante de ser sublinhada e que tem que ver com a articulação neste plano da dimensão lusófona com a dimensão europeia. Enfim, dizem as autoridades na matéria, por exemplo, a senhora professora Regina Salvador, que, enfim, é titular de uma cátedra Jean Monnet na área de Economia do Mar, em Portugal, que veio para Portugal, também, enfim, nossa colega da Nova. Um dos grandes déficits é precisamente de quadros portugueses preparados para, nas instâncias europeias, nestes temas, fazerem valer as nossas perspectivas, quer estritamente portuguesas, quer também lusófonas. E, portanto, penso que aí há também um interesse na formação de quadros que, enfim, tem sido notório, e penso que a organização do nosso mestrado estará atenta também a essa problemática. E, portanto, aqui há também essa necessidade da Escola Portuguesa de Direito do Mar em formação também tomar nota desta carência. Enfim, é só isto que gostava de acrescentar. Muito bem. Não havendo mais questões, creio que posso dar por encerrado esta sessão, informando os presentes que os trabalhos vão reatar-se às 15 horas, 3 da tarde. Okay? Até já.